Meus investidores, vamos agora para a nossa quinta aula do desafio, e essa aula é muito importante para você entender os 50% da vela e entender a zona importante que o preço vai atuar. E se você ainda não está na comunidade da Nova Era, o link está na descrição ali, ou no comentário fixado é o link da comunidade, acessa lá também. E aproveitando, né, já se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um comentário aí do que você achou da nossa aula e compartilha para aquela pessoa que você sabe que precisa ver esse conteúdo. Bora para cima e agora vem para aula. Vamos lá, então a aula aqui vai ser basicamente um pouquinho do overview do que o Matheus apresentou para vocês na live de hoje. Obviamente, não vou falar tudo de novo, vou falar apenas os pontos principais ali. Então, vamos lá, vamos para o compartilhamento da minha tela. Pronto, já está compartilhando. Deixa eu só avisar o grupo aqui que eu vou começar a aula aqui com vocês. Espera aí. Pronto. Bora. Galera, então, essa aula que o Matheus fez para vocês, né? A galera curtiu demais. Muito bom ver isso de vocês aí, que vocês estão gostando, estão entendendo como está funcionando. É o que eu falo, se vocês não entendessem o básico, ia ser muito mais difícil vocês pegarem ali os posicionamentos depois, antes. Então, aqui vai ser um overview bem completo, tá? Então, eu deixei um exemplo aqui para vocês. Eu também deixei algumas operações aqui de stand-by que estava aqui dentro da Solana, certo? Que eu tinha observado aqui esse posicionamento. Na Ethereum OTC também, ó. Ethereum OTC tocou agora, inclusive, ó. Eu já ter pegado uma compra aqui, ó, nessa região. Por que eu pegaria uma compra? Aqui, região que a gente viu aqui no passado, que já tinha sofrido vários toques, então foi identificada uma resistência aqui muito forte. Então, o que eu teria feito? Pegado uma compra aqui na abertura, né? A abertura a gente sabe que é aqui no nascimento, e depois aqui nessa outra posição, beleza? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui o Point Pix para vocês. Espera aí, só colocar para todos. Eu vou compartilhar a tela inteira. Boa noite, Brunão. Tem que deixar o gráfico em M5. É melhor, tá? É melhor. Deixa o gráfico em M5 para ser melhor, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco já e a gente vai iniciar. Então, aqui está M1, né? Nesse caso, na Ethereum, mas enfim. Deixa eu compartilhar a tela cheia aqui para vocês. Vou apresentar aqui a tela inteira. Deixa eu colocar aqui para a gente começar essa aula que está gravada. Comecei a gravar, não tive uma dúvida. Que dá para colocar script da Simvand. Nessa região aqui, ó. O Elton tá por aí também. Boa noite pro Elton que tá por aí. Deixa a câmera aberta. Boa noite pro Carlos. Vamos que vamos. Elton, você é novato aqui? Acho que é a primeira vez que estou te vendo aqui. Seja bem-vindo, viu, irmão? Seja muito bem-vindo. Eu vi que tem algumas pessoas, né, que entraram agora, pelo jeito. Seja todo mundo bem-vindo aí. E vamos startar aqui, pessoal. Deixa eu dar o F11 aqui pra gente. Perfeito. A única coisa que eu vou ter que fazer é deixar esse negócio aqui. Pixel aqui. E pronto. Eu também vi o que tá acontecendo, né? F11, o Rodrigo tá por aí também. Boa noite, Rodrigão. Vamos que vamos, hein? A fera do mercado. Esse cara vai ser gigante, galera. Anotem isso aí. Todos vocês vão ser, mas eu tô vendo uma dedicação muito boa de todos. E o Rodrigo, posta vídeo, tá realmente focado, né, pessoal, em querer fazer acontecer essa questão do mercado. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui a cala aqui do Meet para não atrapalhar muito a gente. Boa, deu certo. Então, vamos lá, pessoal. Vou começar aqui esse primeiro posicionamento para vocês entenderem como que é a abertura, o que é isso, né? Então, o primeiro passo é entender sobre isso, sobre as aberturas do preço, sobre o que acontece. Então, eu vou deixar um ponto preto aqui para vocês agora. E aqui eu vou posicionar uma vela verde, tá? E uma vela vermelha. Beleza? Pronto. Então, a vela verde, a abertura é aqui embaixo, beleza? Então, a abertura é aqui, beleza? O preço abre nessa posição. E a vela vendedora, a abertura é na parte de cima, beleza? Aqui na parte superior. Então, aqui na vela de compra, a gente tem a abertura, deixa aqui, ó, a abertura do preço, beleza? Escrevi errado ali, mas não tem problema. Eu vou colocar aqui a abertura da vela vermelha. Abertura, pronto. Não tá gelada nem para escrever, time. Tá doideira aqui, mas é isso. Então, beleza. A abertura da vela verde, a gente sabe que é na parte de baixo, e a abertura da vela vermelha, a gente sabe que é na parte de cima. Então, tendo isso em mente, a gente já vai começar a clarear a cabeça de vocês relacionado ali a quando o Victor fala abertura, fechamento, etc. Então, a abertura da vela verde é aqui onde eu marquei, e o fechamento é aqui, obviamente, na parte de cima, tá bom? Então, aqui seria o fechamento da vela. Então, como é uma vela compradora, é só pensar na lógica, né, time? Se abre embaixo e ela sobe, obviamente teve uma alta. Se ela abre em cima e ela caiu, ela teve uma desvalorização, beleza? E lá seria, no caso, o fechamento. Então, aqui eu deixei o fechamento e aqui eu vou deixar o fechamento também para vocês. Beleza? Aqui, fechamento. Perfeito. Deixa eu marcar aqui a linha.
E pronto. Então, a abertura da vela vermelha é na parte superior e o fechamento na parte inferior. Ao contrário da vela compradora, que a abertura é na parte inferior e o fechamento na parte superior. Tá? São inversos, né, obviamente. Então, a gente tem aqui o fechamento. E agora eu vou colocar para vocês aqui os pavis. Tá? O Matheus mostrou para vocês essa questão dos pavis aqui, que eu observei. Então, aqui a gente tem o pavio da máxima. Beleza? Deixa eu escrever aqui, ó, no meio, na verdade. Escrever aqui de branco. Aí, aqui, ó, máxima. E aqui embaixo eu vou deixar para vocês entenderem que aqui, no caso, seria a mínima. Beleza? Então, aqui seria a máxima e ali embaixo seria a mínima. Então, vou exemplificar agora para vocês. Isso vai ficar mais claro ainda. Então, vamos lá. Vou deixar o pavio aqui, até aqui. E o pavio da vela vermelha, vou deixar dessa posição até esse posicionamento aqui. Então, a gente tem aqui em ambos os lados. Aqui a gente tem a mínima da vela compradora e a mínima aqui da vela vendedora. A máxima da vela compradora e a máxima da vela vendedora. Então, não muda isso. Isso é o mesmo cenário. Então, o pavio, não importa se a vela é vermelha, que o pavio vai ser a mínima lá em cima. Não. A máxima sempre vai ser em cima e a mínima sempre vai ser embaixo. Beleza? Então, a máxima a gente vai ter em mente que vai ser isso aqui. E depois a gente tem também a mínima. Então, os pavis, isso eu estou falando para vocês agora, para isso ficar na cabeça de vocês. Tem que ficar na cabeça de vocês essa questão de mínima, máxima, fechamento, abertura. Vai fazer muito sentido depois isso aqui para vocês também. Então, aqui, desse ponto que eu passei para vocês, todo mundo conseguiu entender o que é uma abertura, o que é um fechamento, o que é uma máxima, o que é uma mínima. Edson, Rodrigo, Carlos, Isadora, Rafa. Perfeito, time. Perfeito. Vamos para cima, então. Se alguém tiver dúvida, só mandar no chat que vai aparecer a mensagem aqui para mim, eu já observo aqui e respondo vocês. Beleza? Então, se ninguém teve dúvida, eu já vou partir para o próximo passo aqui, que seria a gente entender o que compõe essa estratégia, que o Matheus passou nessa aula para vocês, e a gente vai começar a observar esses posicionamentos com mais clareza no mercado. Então, exclusivamente para a Rafa aí, que não participou, para o Carlos, a Vanessa, que não estava na live, eu vou mostrar para vocês aqui então agora. Então aqui a gente tem uma vela compradora, a abertura é aqui embaixo, fechamento é aqui em cima, aqui a gente tem o pavio da máxima e aqui embaixo o pavio da mínima. Tá? O que compõe essa estratégia? A gente identificar aonde seria, no caso, os 50% dessa vela. Então, aonde seria os 50% dessa vela compradora aqui? Então, a gente teria que fazer, obviamente, ter uma média, né? Então, pelo que eu estou observando aqui, seria mais ou menos nessa zona, tá? Então, esse aqui seria basicamente o meio, né, da vela. E o que compõe a estratégia é basicamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu só tampar essa partezinha daqui. Pronto. Vamos lá. Então, aqui a gente teria, nesse caso aqui, como vocês já sabem, abertura embaixo, fechamento em cima, máxima e mínima. E agora eu vou mostrar para vocês aqui como se comporta a vela após esse posicionamento dessa estratégia. Então, o preço impulsionou e aí depois o preço ele começou a retrair. Então, o preço caiu, o preço ele caiu, desvalorizou, e ele chegou aqui, ó, próximo aonde? Próximo a essa 50% da vela, que seria mais ou menos nessa zona aqui. Então, o que vai compor essa estratégia, pessoal? A gente pegar a entrada aqui ou na retração ou no fechamento. Então, se a gente sabe que o fechamento da vela vermelha, no caso, é aqui embaixo, a gente tem a ideia que quando o preço ele fecha aqui dentro dessa zona, né, que seria basicamente um suporte, vamos dizer assim, o preço fechou, próxima vela a gente poderia pegar uma compra, tá? É basicamente isso. E aqui no caso a gente teria também um outro detalhe, que é o que eu vou mostrar para vocês, da retração. Então, fechamento, a vela fechou exatamente na linha. Fechamento travado na linha desse deck, a gente pode considerar um suporte, para ficar mais claro. Então, a vela vermelha fez esse fechamento exatamente nessa linha amarela. Qual que é o próximo passo agora, Vitor? Fechou, vela fechou, próxima vela, compra, em 5 minutos. A gente está no gráfico de 5 minutos, seria em 5 minutos. Se está no gráfico de M1, seria a compra ali em M1, obviamente. Então, beleza. Esse é o primeiro detalhe sobre o travamento na defesa. Defesa, quando eu falo, pode ser o suporte, pode ser a resistência, pode ser o comando do preço, N possibilidades que tem aí dessas estratégias. Então, travamento, vocês entenderam? Todo mundo entendeu o que é um travamento e um suporte, uma defesa? Reage aí com joinha. Todo mundo entendeu? Beleza. Se alguém ficar com dúvida, manda nesse chat, beleza? Eu já respondo vocês também. Então, vamos lá. Então, aqui, entendemos aqui o travamento na defesa, e a gente poderia pegar o que, então? Uma entrada a favor de quem? Dos compradores. Travou, próxima entrada, compra. Beleza? Agora, vamos lá, Vitor. E agora, como funciona as retrações? Retração aqui não vai ser diferente, né? Vai ser basicamente isso aqui. Eu vou desenhar a vela, e aqui você vai começar a observar um quadrante branco. Vocês estão vendo esse quadrante branco que eu estou indo para cima e para baixo aqui? Reage aí. Todo mundo tá vendo? Perfeito. Finge que isso aqui é a vela. Tá? Finge que isso aqui é a vela que a gente está tendo agora. Então, se o fechamento da vela vermelha, no caso, é aqui nessa região, o que vai acontecer? A abertura da vela anterior vai ser onde? Exatamente nesse ponto aqui do fechamento, para iniciar uma abertura. Então, o preço veio aqui e fez essa abertura. Vitor, e agora?
Então, imagina que a vela está assim, ela está caindo, a vela vermelha está caindo, 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 e tocou aqui. E o que você vai fazer? Vai pegar uma entrada de compra. Pegou uma entrada de compra, o preço tende a fazer o quê? Ele tende a subir, dar uma retraída. Como você pegou a compra ali embaixo, o pavio ele ficou aqui embaixo, o que aconteceu? Você pegou o win. Por que você pegou o win? Porque você pegou a compra exatamente no ponto da retração. E aí, a vela retraiu, e você pegou a compra exatamente aqui. O que aconteceu? Win para o bolso. É basicamente isso. Todo mundo conseguiu entender, pessoal? Essa parte todo mundo entendeu? Show de bola, viu? Vamos que vamos. Então, bora para o próximo detalhe aqui. Vitor, qual que é o próximo detalhe? Lembra que eu falo para vocês, pessoal? Rompimentos e travamentos. Então, rompimento é quando a vela vermelha ela faz o rompimento da defesa. Então, imagina que só aqui é a vela vermelha, a vela veio aqui e rompeu. Você pegou a compra aqui e ela mesmo assim rompeu, tomou um loss. Normal, isso vai acontecer. Beleza, foi lá e tomou um loss. E agora, Vitor, agora você vai tentar observar o que vai acontecer depois. Alguém tem ideia do que vai acontecer depois disso aqui? Fala para mim. Manda no chat se você acha que vai ser venda, se você acha que vai ser compra. Manda aí para mim. Rompeu a vela. A vela fez esse rompimento. E agora? Manda no chat aí. Deixa eu só remover essas partes aqui do gráfico. Pronto. Manda aí no chat, pessoal. Manda aí no chat. Fez rompimento, então. O que acontece depois do rompimento? O que a gente faria aqui? Manda no chat. Ou reage para baixo, se você acha. Se você fazer mais fácil, se você acha que é venda, reage para baixo. Se você acha que você pegaria uma compra, reage para cima. Se você não faria nada, reage com aquela mãozinha assim, ó, de dúvida. A galera falando que é venda, a Rafa falou que não faria nada. Beleza. O que a gente faria aqui nesse posicionamento? Nada. Por quê? Porque foi apenas um rompimento. Então, Vitor, o que eu deveria fazer aqui então? Querem saber o que a gente deveria fazer aqui? Time, reações aí, hein? Vocês querem saber o que a gente deveria fazer aqui? Reage aí. Bora, Carlão, Carlos, quem mais? Reage aí, Rafa. Querem saber mesmo, time? Cadê a energia de vocês? Em domingão, amanhã a galera já tá, segunda-feira, e tá iniciando. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês o que a gente tem que fazer após o rompimento. Se a vela rompeu e não deixou nenhum pavio aqui, eu não faria nada. Lembra do que eu falei para vocês? Eu falo isso faz tempo. Lembra? Não é porque é só no suporte, só na resistência. É para tudo. Tá? Para tudo no mercado financeiro, esse quesito aqui do rompimento, de pavio na mínima, pavio na máxima, é todo esse cenário que eu estou passando para vocês agora mais uma vez. Então, qual que é o detalhe aqui? A gente entender que se existe um pavio, né, no caso aqui tem a mínima, que seria o pavio. O que é a mínima? É quando o preço ele teve a abertura. Vou colocar isso aqui para cá. Peraí. É quando o preço ele teve a abertura em tal valor. Então, vamos supor, como o preço desvalorizou, vou supor aqui dessa vela aqui que a gente está vendo. Dessa vela vermelha aqui. Vou deixar bem do ladinho dela. Então, aqui vamos supor que o preço, a abertura dele foi em $20. Como ele desvalorizou, o que aconteceu? Ele foi buscar aqui a mínima. A mínima, a gente pode colocar que ele ficou negativo, ele ficou, sei lá, $5. Então, ele abriu em 20, a mínima foi 5. O fechamento foi qual, Vitor? A gente pode colocar o fechamento aqui como se fosse 10. Tá? E a máxima seria, obviamente, como a máxima a gente sabe que é interesse comprador, o preço teria ali uma alta e chegaria ali, em média nos seus 30. Vamos fazer uma suposição aqui para vocês. Então, abre o preço, primeiro passo, preço, presta atenção, preço abriu em 20. Perfeito? Todo mundo entendeu? Preço abriu em 20. Reage aí com joinha. Reage com joinha aí, sobre se vocês estão comigo. Beleza. Preço abriu em 20. Se é uma vela vermelha, o preço desvalorizou, o preço caiu. O que aconteceu? Ele veio aqui para a mínima, que é o 5. Então, é o pavio, certo? Então, o pavio é essa zona que vocês estão vendo aqui agora, que o preço deixou a mínima. Foi o, como eu vou dizer para vocês, é como se fosse o interesse vendedor aqui. Não é como se fosse, né? É o interesse vendedor. Então, o preço, ele chegou no 5, na mínima da mínima mesmo. E aí o comprador conseguiu dar uma atuada ali e fez com que o preço ele ficasse um pouquinho acima, fazendo o fechamento aonde? Nos $10, certo? Então, o que aconteceu aqui? O preço abriu em 20, ele desvalorizou, por isso que é uma vela vermelha. Nessa desvalorização, o preço ele caiu e chegou aqui na mínima. Comprador atuou um pouco, a vela subiu e fechou aqui, fechou em 10. Então, de 5, que era a mínima, ela fechou em quanto? Fechou em 10. E o que é a máxima, Vitor? É uma suposição também que vamos supor que o preço ele abriu em 20 e o preço ele impulsionou. Então, o comprador tentou atuar. Esse tentar deixou o pavio, deixou o rastro. Tá? Então, o pavio é basicamente um rastro que as velas deixam para a gente. Então, essa é a ideia. Beleza? Então, se eu tenho em mente que a vela vendedora, ela fez o fechamento em 10, mas deixou o interesse em buscar $5 ali, eu tenho em mente que a próxima vela também pode vir buscar os $5. Então, o que acontece quando eu venho... Eita. O que acontece quando eu venho aqui? Eu começo a entender que se não tem pavio, não tem interesse, certo? Então, Vitor, como assim não tem interesse? O pavio não é um rastro do preço? Se o pavio é um rastro do preço, o que aconteceu quando ele fechou sem pavio nenhum? Significa que não teve interesse nem vendedor
nessa posição e nem comprador. Então, uma vela ali nula, né? Basicamente nula. O que a gente vai fazer a partir daqui, então, Vitor? A gente vai começar a entender e observar o que vai acontecer após o rompimento se a vela deixa um pavio. Então, o não ter pavio foi o que eu falei para vocês aqui, zero interesse. Agora, se tem um pavio aqui embaixo, o que eu tenho aqui, pessoal? Se tem um pavio aqui embaixo, manda no chat aí, eu tenho interesse do quê? Manda no chat. Se tem um pavio aqui nessa parte inferior, eu tenho interesse de quem? Na vela vermelha, no caso. Interesse de quem? Dos compradores ou dos vendedores? Manda no chat. Manda no chat aí. Pior que eu não tô vendo o chat, não sei por que será que não tá. Peraí. Deixa eu ver se dá pra ver o chat aqui. Não dá pra ver o chat. Ah, deu. Vendedor. 21, 21. Não tava conseguindo ver o chat, agora eu consegui ver. Vendedor, exatamente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Qual que é a ideia? O que vocês fariam agora com esse pensamento que eu passei para vocês agora? Se a vela fez o rompimento nessa região aqui, o que tende a acontecer depois? Uma vela vendedora, certo? Então, o pavio, ele deixou um rastro de quem? Dos vendedores. Próxima vela, o que eu faria? Pegaria uma entrada a favor dos vendedores. Até aqui, todo mundo conseguiu entender? Ficou claro para todo mundo? Carlão reagindo, Marcos também. Perfeito, deixa eu ver o chat aqui de novo. Fala aí. Bom, galera reagindo, reagindo. Perfeito. Marcos do comprador, vendedor, vendedor, vendedor. Não fazendo, não tem pavio, boa. Boa, é isso. Só vir para cá. Deixar o chat aqui que vai ficar melhor. Então, próxima vela, eu faria o quê? Como romper. Por que eu fico falando isso aqui para vocês? Tem que entender a lógica. Lembra que, primeiro, essa zona aqui era uma defesa compradora? Lembra que eu falei para vocês? Isso aqui é como se fosse um suporte. Quando rompeu, o suporte virou o quê? Uma resistência. O que a gente pensa na resistência? Em vendas, tá? Tem uma dúvida, pode falar, Rafa. Rafa não, perdão, Isa. Deixa eu ver se consigo liberar aqui para vocês o áudio. Aí fica melhor, né? Para não ter que ficar digitando aí um tempão. Eu não tô conseguindo liberar aqui. Deixa eu entrar aqui no celular. Eu vou liberar o áudio para você falar, tá, Isa? E quem tiver dúvida também, eu vou liberar o áudio para vocês, que vai ser explicativo e depois a gente vai para a prática, obviamente, né? A gente tem a teoria e tem a prática, é isso que importa. Deixa eu entrar aqui no celular. Deixa eu ativar o microfone de vocês e vocês podem falar na reunião. Eu ativar o microfone. Pronto. Isa, fala alguma coisa aí, libera o áudio. Ah, ela já respondeu. Uma vela verde, se uma vela verde tiver pavio. Se uma vela verde tiver pavio e a próxima for verde e tiver pavio, qual será a próxima? Compra ou venda? Vou chegar lá. Eu vou chegar lá com você, tá? Vou chegar lá. Olha que nós colocar. Beleza, Vande, deixa comigo, viu? Vou mostrar assim. Já vou chegar lá, tá, Isa? Eu vou mostrar para você aqui agora isso aqui. Vou fechar aqui. Sair da cal, pronto. Vamos lá. Então, antes de chegar nessa dúvida da Isa, a gente vai seguir um cenário que eu falei para vocês, que é o cenário dos vendedores. Então, lembra, se rompeu o suporte, é porque o vendedor conseguiu atacar mais que os compradores. Então, o que aconteceu? O preço fez o rompimento. Então, se nesse caso aqui, os vendedores conseguiram ganhar dos compradores, fez rompimento, eles ganharam a posição. Finge que é um cabo de guerra. Se esse lado de cima está puxando mais, quem está ganhando? O comprador. Se esse lado de baixo está puxando mais, quem está ganhando? O vendedor. Então, próxima vela que a gente faria, poderíamos pegar uma entrada de venda. Tá? Tanto uma venda aqui na abertura, então vocês já sabem que o fechamento é na parte de baixo, e aqui em cima a abertura, o que aconteceu? Se a gente tem aqui o preço fazendo fechamento, a próxima vai abrir aonde? Exatamente onde foi o fechamento da vela anterior. E a vela fez fechamento aqui e abriu aqui nessa posição. Então a gente pegaria o quê? Venda nessa vela. Pegamos uma venda. Vitor, o preço começou a impulsionar e tocou aqui em cima. O que a gente faria? A gente ia fazer o quê? A divisão de taxa. Então a gente pegou uma entrada aqui embaixo com um valor menor, beleza? Para a gente ficar seguro e pelo menos pegar uma operação. E caso a vela fosse impulsionar, ela ficasse aqui nessa região, a gente poderia pegar uma venda com um valor maior. E aí a vela poderia fazer claramente um cenário como esse, deixar um pavio ali em cima e a gente ter pegado ali, tecnicamente, aqueles wins que a gente fez ali usando a divisão de taxa. Então, pegando a venda aqui em cima e a venda aqui na abertura. Aí, tecnicamente, isso. Agora eu vou chegar na dúvida da Isa, que eu também imagino que seja a dúvida de algumas pessoas aqui também. Só trazer isso aqui para cá. Vamos lá. Vitor, beleza. Aconteceu isso aqui e o preço, ele veio aqui e impulsionou. Eu posso pegar venda nessa vela aqui? O que vocês acham? Nessa vela aqui, vocês pegariam venda? Reagem para mim. Nessa vela aqui, ó, onde está o mouse agora? Fez a abertura agora. Alguém pegaria a venda aqui?
Reage com joia para cima, se sim, joia para baixo, se não. Não, exatamente, não pegaríamos a venda aqui. Por que não pegaríamos a venda aqui? Porque a gente vai pegar a venda na vela do rompimento. Qual foi a vela que rompeu a defesa que era compradora? Foi essa vela onde estou passando o mouse aqui em cima. Então, se essa vela que eu estou passando o mouse aqui em cima, ela fez o rompimento, só a próxima vela a gente pode poder pegar uma venda. A outra já não tem sentido pegar venda. Aonde vai ter sentido pegar venda na outra? Caso a vela ela impulsione, presta atenção, hein? Caso a vela ela impulsione e toque aonde? Aqui na defesa. Aí sim vale a pena pegar uma entrada a favor dos vendedores. Só aqui em cima, mas aqui na abertura não. Beleza? Então a vela foi aqui, tocou aqui e você pegou sua venda. Perfeito. Pegou a venda, a vela fez isso aqui, ó. Você pegou o seu win. Por que você pegou o win? Porque você pegou a venda exatamente no ponto de defesa, que é o quê? Continua sendo uma resistência. Porque o comprador não conseguiu fazer o rompimento ainda. Tá? Então, perfeito. E aí, você vai começar a usar o gatilho, que é o quê? Do rompimento. Agora vamos lá para o rompimento e a vela compradora, que é onde a Isa teve a dúvida dela. Então, vamos lá. Depois a vela veio aqui e fez rompimento. Rompeu. E agora ela deixou um pavio na parte de cima. O que a gente vai fazer? Vamos pegar uma entrada a favor dos compradores. Por quê? Porque o comprador conseguiu ganhar o posicionamento, que era vendedor, que primeiro era comprador, virou vendedor e agora teve rompimento de novo para o comprador. E aí o que aconteceu? Deixou um pavio. Esse pavio aqui, ó, ele confirmou para mim o quê? Ele confirmou para mim o quê? A compra. Então, próxima vela a gente faria o quê? Compra aqui na abertura. Então, a abertura, vocês já sabem que a vela verde, a abertura vai ser aqui embaixo, obviamente, né? Ela pode ir para cima e fazer o fechamento aqui, ou também pode fazer o fechamento para baixo e ser uma vela vermelha. Tá? Mas vamos lá, vou deixar mais claro ainda. Então, vamos lá, o preço fez aqui, você pegou sua compra. Por que você pegou a compra? Porque a vela que rompeu foi essa vela verde. Essa vela verde que rompeu deixou o quê? O interesse. Deixou o pavio. Lembra que eu falei? Então, vamos supor que essa vela aqui, ela abriu em 10 dólares, certo? Abriu em 10. Ela chegou em 20. Chegou em 20 aqui, por exemplo. Chegou aqui em 20. Ela retraiu, ela fechou aqui em 15. Ela deixou o interesse aonde? Na liquidez dos 20. Então, tem uma possibilidade muito grande dessa vela compradora vir buscar o quê? A liquidez, vir buscar esse pavio. Então, a gente pode fazer o quê? Pegar uma compra na abertura. Se a vela retrair aqui, a gente pode pegar outra entrada de compra, aproveitando novamente a divisão de taxa. Então, a divisão, abertura, um valor menor, e aqui, na limitação máxima, um valor maior. Para caso a vela fechar aqui, você vai pegar o win e vai recuperar o primeiro loss, né, tecnicamente. Então, pegaremos aqui a entrada ali e a vela tende a fazer isso aqui. Beleza? Então, essas defesas que a gente está mostrando para vocês acontecem todos os dias. Literalmente. Vocês vão ver na prática agora que eu vou mostrar para vocês. Tá? Mas deu para entender essa parte aqui, Isa? Conseguiu entender? Show de bola. Alguém ficou com dúvida, time? Alguém ficou com dúvida? Boa, acho que acredito que não, né? Ficou bem claro aqui, né, time? Deixa eu ver o chat. Não, não, já foi. Boa, perfeito. Vamos lá, então. Vamos para a prática agora? Vamos para a prática? Vamos ver na prática o que o Vitor falou. Reage. Manda assim aí nesse chat, hein? Eu quero vocês no chat agora. Manda assim no chat. Quer vamos para a prática ou não, hein? Vai, reações nesse chat, reações nesse chat. Bora. Bora. É isso, vamos para cima, hein? Vou tirar isso aqui. Vamos lá. Agora eu vou tirar o Point Pix, né? Cadê o Point Pix? Tá aqui, tá gravado, tá? Quem quiser depois ali vai estar gravado, pode ver a aula depois. Tá? Então vamos lá. Deixa eu deixar aqui para vocês. Tá? Então, o que compõe a estratégia em si é a gente encontrar uma vela que tenha um corpo grande. O que é o corpo da vela, pessoal? O corpo da vela é isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui é pavio. Isso aqui é corpo. Pavio aqui embaixo, corpo é o que tem ali o preenchimento. Tá bom? Então, perfeito, Vitor. E agora? O que a gente vai fazer? A gente vai analisar agora uma vela, certo? E vamos encontrar os 50% dela. Uma estratégia, uma dica para vocês encontrarem esse 50%, para quem está começando, não tem ainda o feeling de saber onde é os 50%, tem uma estratégia fácil para vocês também, que é o quê? Pegar a Fibonacci. Tá? Pega a Fibonacci, para quem não sabe, a Fibonacci, ela mostra a porcentagem de 100% até o zero, então, obviamente, vai ter os 30%. Eu vou pegar a Fibonacci aqui agora, e eu vou colocar na vela que eu quero, que é essa vela grande aqui, que é essa vela vendedora. Da onde eu vou fazer a marcação? Do pavio ou do corpo? Do corpo. Tá? O corpo exatamente aqui onde está o mouse, certo? Então, peguei aqui, coloquei a Fibonacci e coloquei a Fibonacci até essa parte aqui inferior. Beleza? Coloquei aqui. Tá vendo que aqui eu tenho do lado aqui esses números? Vou marcar para vocês, ó. Eu tenho esses números da Fibonacci, então eu tenho a 0,7, 0,6, 0,5, 0,2, enfim. A 0,5 é o quê? 0,5 é a 50%. Então, o que a gente vai fazer? Qual que é a dica que eu dou para vocês? Depois que marcou a Fibonacci, Vitor, como que eu marco, como que eu pego a Fibonacci? Aqui desse lado, desse canto esquerdo da minha tela,
nesse lado aqui, ó, tem várias ferramentas, certo? Várias ferramentas. Onde você vai clicar? Tem essa primeira opção, tem a segunda opção, e para pegar Fibonacci tem essa terceira opção. Você vai dar 2 cliques aqui nessa opção, beleza? Deu 2 cliques nessa opção, vai aparecer um leque de ferramentas aqui para vocês. Qual que você vai utilizar? Retração de Fibonacci. Aí você só dá um clique aqui em retração de Fibonacci e vai colocar na parte superior da vela, do corpo da vela, até a parte inferior do corpo da vela. E aí vai ter aqui a Fibonacci. E depois, Vitor, o que eu faço? O próximo passo é a gente vir aqui nessa segunda opção, então tem o X, embaixo do X tem essa parte aqui, você vai novamente dar 2 cliques aqui nessa região, deu 2 cliques, vai aparecer várias opções novamente para vocês. Vitor, e agora o que eu faço? O ideal é você pegar a linha horizontal. Pegou a linha horizontal, você vai colocar, vai posicionar ela aqui exatamente na 0,5, que é, no caso, 0,5 aqui da Fibonacci, que é o 50% da vela. Eu vou fazer a marcação. Depois de fazer a marcação, eu já posso retirar a Fibonacci. Deixa eu só tirar essa linha aqui de baixo para não confundir vocês. Tá? Agora a gente pode vir aqui e tirar a Fibonacci, porque a 50% dessa vela vermelha já foi marcada automaticamente. Gostaram, time? Dessa dica? Alguém sabia dessa? Eu já falei algumas vezes, né? Fechou? Então aqui seria 50%. E agora, olha o que o Vitor e o Matheus estão... O que o Matheus falou para vocês hoje, no caso, na live, é o que aconteceu. Então, a vela deixou as 50%, a estratégia vai ser o quê? Vai ser a gente esperar as velas impulsionarem, chegando na linha, vamos fazer o quê? Vendas. Então, pegaríamos aqui um win por causa dessa retração. Vela seguinte, não faríamos nada, vela seguinte chegou próximo, poderíamos pegar a nossa entrada aqui vendedora, teria pegado outro win, teria pegado outro win, outro win, outro win. E olha o que o Vitor falou agora, que é do rompimento deixando pavio. Repara que essa vela verde, ela rompeu a defesa. Então, antes, a gente estava fazendo o quê? A gente estava pegando vendas. O preço tocava aqui, a gente fazia o quê? Venda. Ah, a vela subiu, 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 tocou aqui, vendi. Vela seguinte, subiu, 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 tocou aqui, vendeu, pegou um. Vela seguinte, subiu, subiu, tocou aqui, vendidos. Vela seguinte também subiu e tocou ali, vendidos. Rompeu. Quando rompeu, quem está ganhando? Comprador. Se o comprador está ganhando, a gente tende a imaginar que o quê? Pô, tem interesse comprador. Agora, como que eu confirmo esse interesse? Como que eu posso pegar uma compra nessa região, Vitor? A favor de quem? Desse pavio que vocês estão vendo. Então, esse pavio que eu estou circulando agora com o mouse novamente, é a máxima, então é o interesse de quem? Dos compradores. Lembra do que eu falei para vocês? Então, o preço, ele fez a abertura aqui, certo? Nessa zona, nossa, tá muito grande. Ele fez a abertura aqui, deixar menor. Fez a abertura aqui nessa zona em 10, né, um exemplo. Ele veio buscar a mínima nesse pavio aqui, ó, que foi a mínima, e buscou 5, por exemplo, certo? E a máxima dele foi em, como ele está bem grande, né? Vou deixar aqui como se fosse os 30, tá? E depois o preço teve atuação vendedora, e aí o preço caiu, e fechou aqui em 20. Beleza? Então, isso aqui foi o que o preço fez, esse foi o caminho que o preço percorreu, tá? Esse foi o rastro que o preço deixou pra gente. Então, a abertura foi em 10, a mínima foi de 5, a máxima foi de 30 e o fechamento foi de 20. Esse pavio dessa vela anterior aqui mostrou o que para mim? O interesse. Então, esse pavio da vela anterior aqui, ele deixou para mim o quê? O interesse dos compradores, certo? Então, ele deixou para mim aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês nessa vela aqui agora, o interesse nos 30. Eu vou deixar a mesma coisa para vocês da vela anterior, como se fosse o fechamento em 20 e a máxima de 30. Então, esse fechamento de 20 com a máxima de 30 deixou o quê? Deixou liquidez para os 30. Olha o que aconteceu na vela seguinte. A vela seguinte fez o quê? Buscou a liquidez. Olha a liquidez aqui, ó. Olha a vela seguinte onde veio buscar. Exatamente nessa liquidez. Então, esse interesse que o preço deixou aqui para mim, mostrou o quê? Que o comprador ainda tem interesse de buscar o quê? Mais compra, tem interesse de buscar mais capital. Então, vela seguinte, a gente faria o quê? Compra na abertura, certo? E se o preço chegasse aqui, pegaríamos outra compra aqui. A gente teria pegado apenas um win, com um valorzinho menor, e tá ótimo, tá? Deu para entender, pessoal? Então, a vela rompeu, a vela que rompeu foi essa vela verde aqui, certo? A vela que rompeu foi essa vela verde aqui, deixou o interesse de buscar os 30 dólares, então deixou o rastro de compra ainda, e então essa vela a gente pode pegar aqui o quê? A entrada de compra nessa abertura. Vitor, e a vela ter pavio aqui embaixo, significa interesse vendedor? Não, apenas, presta atenção, só vai ser interesse vendedor para a vela vermelha, só vai ter interesse comprador para a vela verde. Se tiver um pavio na parte de baixo, uma vela compradora, obviamente, é interesse vendedor, só que para a gente que opera aqui a favor dos rompimentos, que a gente opera a confirmação, isso que eu estou mostrando para vocês é as confirmações que o preço faz. Tá? Então, vamos lá, vamos ver aqui o gráfico como que está lidando aqui agora. Todo mundo entendeu, pessoal? O que eu falei aqui agora? Deu para entender tudo certinho? Rafa reagindo, Isa entendeu, Carlos entendeu, perfeito. Então, nesse caso aqui, eu não pegaria uma compra. Por que eu não pegaria uma compra, pessoal? Porque não tem nenhum interesse. Nesse caso aqui, eu tenho zero interesse aqui de quem? Dos compradores.
nesse caso aqui, ó. Não tem um pavio aqui nessa parte. Se tivesse um pavio, eu poderia pegar uma compra nessa abertura aqui. E aí o preço teria pegado impulsionado, teria pegado o win. Vitor, mas a vela subiu. Exatamente, pessoal, ela vai subir. Não é que você não pode pegar aqui a entrada de compra, mas lembra que eu falo para vocês que eu vejo as confluências? Então a confluência é isso que eu passei para vocês aqui. É eu entender o pavio, eu entender o pavio da máxima e entender o pavio da mínima. É simples, o mercado, existem pessoas que complicam. A gente está aqui para descomplicar o mercado e mostrar para vocês que o mercado não é um bicho de sete cabeças. Então agora eu vou fazer aqui para vocês outra marcação e eu quero que vocês me respondam o que vocês fariam nesse caso. Tá? Então eu vou fazer a suposição aqui dessas velas. Então vamos supor que a vela vermelha fez isso aqui e a vela vermelha fez isso aqui de novo. E depois eu quero que vocês, e agora, né, no caso, eu quero que vocês me falem o que vocês fariam nesse sentido aqui. Então vamos supor que a vela que vai aparecer agora é esse quadrante aqui branco que eu estou mostrando para vocês. Esse quadrante é a vela, tá? Então vamos supor que a vela fez aqui e começou a cair e tocou aqui. O que vocês fariam nesse toque aqui na linha azul? Manda no chat, manda a reação para cima aí. Reação para cima se você acha que é compra e reação para baixo se você acha que seria venda. Aí sim, time, caramba, parabéns, time, exatamente. Pegaríamos aqui uma entrada aqui a favor de quem? Dos compradores. Por quê? Porque aqui ainda assim continua sendo interesse de comprador, tá? Então, o que a gente pode fazer? Olha aqui a vela chegando, hein? Ó, atenção, pessoal, deixem aberto a Ethereum OTC, tá? Ethereum OTC. Clica no mais, clica nesse mais aqui, vem em todos, pesquisa ETH, vai aparecer Ethereum normal e Ethereum com o lado aqui OTC. Clica na OTC mesmo, beleza? Clicou no OTC, a gente vai começar a observar o que agora? Qual que é o próximo passo das observações? Observar as velas aqui, ó. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui agora é a expiração da vela. Então, no caso que a gente está operando em M1, cada vela dessa aqui tem a duração de quê? De 1 minuto. Então, nesse caso, a gente não teria pegado um loss aqui. Por que a gente teria pegado um loss aqui, Vitor? Porque a gente não, a vela, nesse sentido, ela já tinha passado, perdão, dos 30 segundos. Esse lado direito aqui que vocês estão vendo da expiração do preço é exatamente isso. Exatamente o quê? 1 minuto da vela. Então, 1 minuto. 1 minuto, 59, 58, vamos supor que tá chegando nos 31. 31, 30. Passou dos 30, se você pegar uma venda agora nos 30, vai acontecer o quê? Essa venda vai contabilizar para onde? Só para a próxima vela. Porque tem como se fosse um limite operacional para você não pegar qualquer taxa. Então, aqui, você não pegaria essa entrada. Por que você não pegaria essa entrada? Não porque a mercado não deixou, mas sim porque não teria sentido, porque ia contabilizar apenas para a próxima vela. Então, a gente não teria pegado esse loss aqui. E agora, como rompeu mais uma vez, o que a gente faria agora? Se essa vela aqui vier buscar a linha azul, a gente vai fazer o quê? Venda ou compra? Se essa vela vermelha que está aqui no caso, né? E ela vier buscar essa linha azul, a gente faria o quê? Venda ou compra? Reage para baixo quem acha que é venda e para cima quem acha que seria uma compra aqui. Venda, exatamente. Pegaremos uma venda. Por quê? Lembra, pessoal, tem que prestar atenção nisso aqui. Ó, eu vou exemplificar para vocês uma coisa aqui que poucas pessoas fazem no mercado, que é isso aqui. Tem que usar lógica, às vezes. O mercado financeiro é muito jogo ali que a gente mostra de lógica também, tá? Vamos supor que aqui vamos supor não, aqui é a área compradora. Eu vou deixar aqui de verde. E aqui embaixo eu vou deixar o interesse, obviamente, dos vendedores, tá? Vou deixar aqui de vermelho, tá? Vamos lá, cadê o vermelho? Pronto. Então, a Rafa reagiu para cima aí. Então, por que você reagiu para cima? Tem que começar a perceber esse sentido de lógica. Então, se eu tenho em mente que a linha azul aqui é a linha da defesa e a vela vermelha está abaixo, quem está ganhando? O vendedor. Agora, se a vela está acima, quem está ganhando é o comprador. Tá bom? Então, nesse caso, quem está ganhando agora é o comprador. O comprador está na área dele aqui agora. Ó. O comprador está aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos ver o que o comprador vai fazer. Vamos ver se vai deixar um pavio de interesse. Vamos entender o que vai acontecer. Ó, aqui no lado direito, tá vendo que o tempo já está em 24? Se eu pegar uma venda agora, ou uma compra, enfim, vai contabilizar 1 minuto e 18, 1 minuto e 17, 1 minuto e 16, vai contabilizar só para a próxima vela. Tá? Vamos lá. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Ela está rompendo legal aqui. Agora também tem a questão da lógica. Vitor, deixou o pavio. Posso pegar uma compra agora? Não podemos pegar uma compra agora. Por quê? Porque onde o preço está perto aqui? Olha de onde o preço está perto aqui atrás. De uma zona que já teve retrações. Já foi uma posição que aqui no passado, ó, se eu pegar essa zona aqui, vai observar que aqui era uma resistência também. Então, se o preço está próximo a uma resistência e deixou o pavio nessa resistência, também esse pavio pode significar o quê? Uma pequena força a favor de quem? Dos vendedores. Porque está numa região de defesa vendedora. Então, são muitos filtros que vocês vão começar a entender no mercado financeiro. Então, por exemplo, se a vela tivesse feito isso aqui, ó, presta atenção, se ela tivesse feito isso aqui, vou tirar esse negócio aqui, e deixou o pavio aqui, eu pegaria uma compra tranquilamente.
sem problema algum. Mas como a vela deixou um corpo muito grande e ela fechou próximo a uma região aqui de resistência, concordam comigo que aqui, na resistência, tende a fazer o que o preço quando chega na resistência? Tende a cair. Então, a chance de ser uma vela compradora, a próxima vela é muito mais baixa, a gente não pegaria. Então, por isso que eu falo que o mercado financeiro, obviamente, é um jogo de estratégia, também é uma questão de lógica. É entender que está chegando próximo a uma defesa vendedora, não tem nenhum sentido eu pegar a compra, tá? Porque vai ter uma defesa defendendo. Então, algumas pessoas iam falar, pô, vou pegar uma compra aqui. Tá certo? Não tá certo. Deu win? Deu win, mas não tá certo. Tá? Agora vai chegar outro detalhe. Tá vendo que ela tá fazendo rompimento aqui da resistência? Essa linha aqui, ó, que vocês estão vendo, que eu vou marcar para vocês mais uma vez, ó. Essa linha aqui, ó, é uma resistência. Tá? Por isso que eu deixei de vermelho aqui. O preço toca ali, cai, toca ali, cai. Se essa vela verde romper, deixar pavio, e que seja uma vela pequena, né? Obviamente, tá vendo? Uma vela muito grande, não vale a pena pegar uma compra. Por quê? Tá chegando próximo à defesa aqui atrás. Por que isso aqui é uma defesa, Vitor? Porque aqui temos um topo duplo. Certo? Então, se a vela chegar próximo a essa região, o que ela tende a fazer? Ela tende a tocar aqui e cair. Então, pegar a compra aqui fica muito arriscado. Deu para entender essa questão de ter filtro, pessoal? Ó, deixou o pavio. Poderia pegar uma compra aqui? Não poderia. Por quê? Porque está próximo a uma região aqui de defesa de quem? Defesa dos vendedores. É como se fosse uma resistência. Então, chegando próximo da resistência, tem um filtro para a gente ter ali, para a gente não pegar essa compra. Ah, Vitor, mas ficou ali e o preço ele foi lá e mesmo assim deu compra. Eu sei. Às vezes parece tentador. Por isso que o mercado é realmente para quem domina essa parte de estratégia, domina essa parte emocional. Ah, Vitor, mas eu não domino ainda. Você vai aprender, meus amigos. Fiquem tranquilos. Isso aqui é um pequeno detalhe que vocês vão começar a observar com a gente. Tá bom? Então, olha aí, ó, o que está acontecendo com a vela agora. Algumas pessoas iam falar, pô, rompeu a resistência. Aqui era uma resistência. O Vitor falou que por ser uma resistência aqui, eu poderia pegar uma entrada de compra, né? Porque deixou o pavio de confirmação, interesse comprador, mas a pessoa deixou de observar o quê? O passado. Olha o passado aqui, ó, que tem aqui atrás. Várias defesas vendedoras. Se a gente marcar uma linha aqui, a gente vai ver que a gente está bem próximo a uma resistência. Então, o comprador, a chance dele vir buscar aqui em cima é muito mais baixa. Tá? Deu para entender? O que vocês acharam, time? Manda no chat se vocês acharam aí. Gostaram? Deu para entender? Deixa eu ver aqui o chat. Deu para entender? Manda aí no chat. Top demais. Top. Top, top, top. Aí sim, time. Agora tem uma noção. Boa, Isa. Feliz demais, viu? Beleza? Então, alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Acho que ele disse que não, né? Manda aí no chat se tem alguma dúvida ou não. Perfeito, vou mandar lá para vocês. Rafa tá com dúvida, pode falar, Rafa. Pode falar, na verdade. Deixa eu ver se consigo liberar aqui o áudio, peraí. Quer que eu libere o áudio aqui, Rafa? Manda um joinha se você quer que eu libere o áudio. Manda uma reação aí se você quer que eu libere o áudio, que eu libere o áudio para você. Não, a gente já vai para a prática de novo, tá? A gente não estender tanto aqui. Ah, não precisa. Então, beleza. Agora eu comecei a entender porque eu só perdia. Boa. Tem que ter filtro, galera. Tem que ter filtro, tá? Tem que ter muito filtro. Fechou, Rafa? Manda a dúvida aí que depois aqui eu já respondo, tá bom? Vamos para a prática agora, time. Vamos mais uma vez para a prática. Agora a gente já limpou os filtros, limpamos o que precisava. Vamos fazer o que importa, tá? Vamos lá. Deixa eu ver como que tá a XRP, a Sol. A gente pode manter nessa mesma região, nessa mesma pegada aqui. O que eu vou fazer? Ó, tem essa vela verde, ela tem um corpo ali considerável, então eu poderia fazer o quê? Pegar a Fibonacci, pegar aqui no corpo dela, até o corpo aqui da parte inferior. Localizei a 50%, que é aqui, essa linha verde aqui é 50%, eu vou fazer o quê? Vou pegar uma linha horizontal, certo? Pegar uma linha horizontal e vou traçar exatamente aqui, ó. Na 50%. Já posso remover a Fibonacci, certo? E eu tenho aqui... Opa, não ficou certo não. Peraí. Vou deixar aqui de novo, fazer de novo aqui a marcação. É aqui embaixo, ó. Ó, na 0... Não, tá certo, né? Ah, não, perdão, tinha essa aqui mesmo, na parte de baixo aqui, ó. Pronto, agora sim. Essa seria a parte aqui da retração. Olha que interessante aqui, olha como que as velas se comportaram aqui, mediante esse posicionamento. Olha as retrações exatamente na 50%. Tá vendo? Agora, já fica interessante pegar uma venda. Por quê? Porque ele rompeu uma defesa que era compradora e está voltando para onde? Está voltando para essa área aqui que era resistência. Se deixar um pavio aqui, a próxima vela é venda. Por quê? Porque ela vai estar dentro dessa zona aqui
que era, no caso, né, uma zona de resistência, rompeu, então agora ela voltou a ser uma defesa ali vendedora, beleza? Então ela voltou para a zona da defesa, deixar um pavio. Nossa, olha isso que ela fez. Olha que interessante. Olha onde ela fez travamento. Próxima vela seria uma compra na certa aqui, ó. Seria uma compra na certa aqui agora. Por quê? Porque ela fez travamento, entendeu? Ela travou exatamente na linha. Vamos ver. Se ela voltar para a linha azul, eu vou pegar uma compra, hein? Fiquem atentos na Ethereum OTC. Atentos na Ethereum OTC. Não peguei porque tinha passado do tempo aqui, ó. Tem que prestar atenção no tempo. Se passar do tempo, não dá para pegar. Vamos lá, atenção aqui na Ethereum, hein? Ethereum, OTC, Ethereum OTC. Deixa eu ver como está o mercado aberto também. Da Ethereum. Vamos lá. O Bitcoin. Ó, por exemplo, a gente tem. Sempre localizem essas velas grandes, entendeu? Que vai fazer muita diferença para vocês nas operações. Até aqui nada, vamos ver a Sol aqui como tá. A Sol tá em M5 aqui, ó. Ah, e para M5 é a mesma coisa, beleza? Para M5 é a mesma coisa. Eu vou colocar novamente a Fibonacci nessa vela grande, certo? Vou marcar aqui a 50%. Novamente, a 50% é essa área aqui do preço, ó. Beleza? Então, o que a gente faria aqui nesse caso? A gente pegaria uma entrada de compra. Aí, deixa eu só tirar a Fibo. A gente pegaria uma entrada de compra exatamente aqui, ó. Tá? Exatamente aqui. E se a vela finalizar desse jeito, o que a gente faria? O que a gente faria, pessoal? Fala aí se vocês acham que seria venda para baixo, compra para cima. Se a vela finalizasse desse jeito aqui, ó, venda ou compra? A opção reagindo para baixo, Isadora reagiu para baixo, o caso reagiu para baixo. Exatamente. Pegaríamos uma entrada vendedora, porque ela voltou e ela finalizou deixando interesse de vendedores, tá? Então, próxima vela, obviamente, pegaríamos uma venda tanto aqui na abertura e tanto aqui na parte superior com valor maior nessa limitação máxima aqui mais uma vez. A defesa mais forte sempre vai ser essa, sempre vai ser essa que a gente está marcando aqui, tá? Então, quanto mais a gente tiver de filtro ali, olha aí, ó. Olha isso aqui. Atenção, então, vou pegar uma compra aqui, pessoal. Mas deixou muito pavio, agora já tá faltando um minuto para finalizar também. Mas olha aí que interessante. Olha que interessante o nível da estratégia que vocês estão recebendo, né? A qualquer momento, ela pode retrair. E você viu que a gente nem esperava que ela ia retrair, ela foi lá e retraiu e ficou brigando com a defesa. Por quê? Porque a 50% dessa vela aqui, por ser uma vela grande, também acaba sendo uma defesa bem interessante para o preço. Olha como o preço reage próximo a ela. Olha como ele fica brigando, entre indo para cima e indo para baixo, indo para cima e indo para baixo. Olha que interessante, tá? Vamos lá, atenção. Atenção na Solana, perdão. Solana, tô na Solana agora. Vitor, e se deixar um pavio aqui, eu posso pegar venda na próxima? Com certeza, devemos, né? Devemos pegar uma venda. Por quê? Porque aqui no passado também tinha uma resistência. Então, se o preço voltou para a zona da resistência, o que tem de acontecer? Isso aqui, ó. O back. Tá bom? Mas vamos ver, tá brigando bastante o comprador, ó. Ó, fez travamento. Essa vela a gente pode pensar o quê? Em operações de compra. Tá? Atenção na Solana, pessoal, para M5, todo mundo posiciona na Solana para M5. Temos leituras aí para fazer a favor dos compradores, tá bom? Atenção, Solana para M5. Vou esperar ela dar uma retraída. Solana, todo mundo na Solana para M5. Solana ativo normal, vamos que vamos. Travamento lindo aqui, time. Travamento lindo aqui nessa área. Vamos lá. Deixa eu ver a XRP que ela tá fazendo de bom. Ó, XRP também. Eu nem vou marcar a Fibonacci, já vou marcar logo aqui onde eu já sei que está posicionado a 50%. Solana ainda não voltou. XRP a gente tem possíveis entradas. Ethereum. Opa, olha Ethereum, hein? Pessoal, deixa todo mundo aberto na Ethereum, tá? Ethereum para M5. Ethereum para M5. Todo mundo na Ethereum. Ethereum para M5 vendidos, tá, pessoal? Ethereum para M5 vendidos. Todo mundo na venda na Ethereum. Vamos que vamos, galera. Ethereum normal, não é OTC, tá? Vamos lá, vendidos na Ethereum. Vamos que vamos. Temos aqui a 50% da vela verde, que é essa aqui. Pegamos a venda exatamente aqui onde eu queria. A Solana disparou, foi lindo aqui na Solana.
Tá, vamos que vamos. Pegamos a primeira venda aqui da live. Aproveitei aqui o cenário que tinha demonstrado já uma força vendedora, com essas 3 velas aqui deixando muito pavio aqui para baixo. Ou seja, todo esse pavio aqui que tem aqui, ó, é o quê? É dinheiro, tá? É liquidez. Então, o que vai acontecer? O vendedor, ele vai vir buscar o quê? O dólar, que está aqui embaixo. Fechou? Vamos lá. Deixa eu ver como tá a Sol. Olha, a Sol foi linda, que disparou a Sol, não tem nem o que fazer. Por quê? Porque ela fez o travamento. O que é o travamento? É a vela travar exatamente na linha. Tá vendo? Isso aqui é um travamento. Isso aqui, ó, seria um rompimento. Tá vendo que a vela vermelha ficou para baixo? O corpo ficou para baixo? Seria um rompimento. Próxima vela, venda. Como fez um travamento, qual que é a ideia? Compra na próxima vela, tá? Olha, a Ethereum travou aqui literalmente, né? Tá nem se mexendo a Ethereum aqui. Para vocês entenderem que é bem forte essa entrada, time. Disparou agora. Foi só eu falar. Foi só eu falar. Vamos lá. Deixa eu ver se a gente encontra alguma defesa aqui atrás. Ó, dá pra gente pegar uma venda aqui também, proteger a nossa entrada, hein? Ó, atenção, pessoal. Ethereum, mais uma vez, eu vou dividir minha taxa. Então, eu entrei com 200, como eu entro com 500, eu vou pegar uma venda aqui, ó, de 300, tá? Para caso a vela ela finalize um pouquinho abaixo, o que está acontecendo ali, ó? O que está acontecendo se ela está um pouquinho abaixo? Eu estou pegando um IN aqui, ó. Tá vendo? Por que eu estou pegando um IN? Porque a vela está um pouquinho abaixo de onde eu fiz a venda. E eu fiz a venda com um valor maior, então a primeira foi 200 e a segunda foi 300, totalizando a minha entrada normal, que é $500. Então, o que eu fiz aqui? Peguei a primeira com 200, com um valor menor, e a segunda com um valor maior. Não estou fazendo galho. Isso aqui é uma inteligência que a gente utiliza aqui a favor disso aqui, ó, porque olha como que a vela tende a fazer as reações. E ela pode sim voltar, né? Obviamente, ela também pode voltar aqui e tocar nessa zona. Por que eu peguei venda aqui? Porque aqui atrás a gente já começa a observar também que a gente tinha algumas confluências no passado que estavam demonstrando aqui uma possível força, né? Olha o que aconteceu exatamente nessa zona que está vermelha aqui, ó. O preço ele reagiu forte ali, inclusive, né? Então aqui por isso que eu peguei essa venda nessa área. Vamos ver como que vai ser aqui. Faltam 20 segundos. Vamos lá para essa vela. Vamos ver se ela vai querer entregar o nosso win ou não. 17 segundos. Falta pouco. Tá entregando o win agora. Vamos lá, Ethereum, hein, time? Reações aí igual o Robson. Todo mundo nas reações. A energia lá em cima. 7 segundos. Será que vem, time? Será que vem? 4 segundos. 3, 2, 1 e tá no bolso, meus investidores. No bolso. Olha a importância de dividir minhas taxas. Tá entendendo? Se eu tivesse pegado só uma venda aqui, pô, eu teria pegado um loss, né? Não um loss, né? Porque a gente teria a outra oportunidade de pegar a outra entrada. Mas eu nem aproveitei, só aproveitei as duas, eu aproveitei, na verdade, as duas taxas. Então, isso fez com que eu pegasse mais uma operação. Isso que eu utilizei a estratégia, né? Obviamente, eu utilizei a estratégia das 50% e também utilizei a minha estratégia, a estratégia do Vitor, pô, que é aproveitar a divisão de taxa, aproveitar esse quesito aqui e dividir do jeito certo, né? De pegar ali um posicionamento de proteção realmente, certo? Então, a gente também pode fazer isso. Se o cenário está a favor dos vendedores, igual está a favor dos vendedores, e a estratégia, a vela estava subindo, né, perdão, e chegou próximo a uma região que a gente está identificando que aqui é possivelmente uma limitação que o preço fez aqui, eu poderia imaginar que aqui eu poderia pegar uma entrada de venda. Então, por isso que eu fiz, eu analisei aqui, ó, analisei esses dois corpos de vela, e eu vi que formou ali, obviamente, esse topo aqui, que consolidou 2 velas na mesma área. E aí, vela seguinte, chegando próximo, ele também poderia pegar uma venda. Estava na confluência de quem? Estava na confluência dessa 50%, eu aproveitei o sentido para essa confluência que eu tenho aqui em cima também. Então, por isso que eu falo, o mercado é muito bom. E na Solana, ó, o travamento teria dado bom. Tá? Então, todo mundo entendeu a questão do travamento, do rompimento com pavio. Fala comigo, time. Olha aqui ó, o que aconteceu na XRP. Alguém pegou essa compra na XRP? Ah, não, essa aqui a gente nem tinha visto, né, na verdade. Essa aqui, na hora que eu vi, que. Não, essa aqui esquece. Não, essa aqui já tinha sido executada. Tá bom? Galera, deixa eu voltar aqui para o Meet. Deixa eu voltar aqui para o Meet para a apresentação. Pegou o loss. Peguei um pouco abaixo. Peguei Isas na TC na compra. Boa, Vanessa. A Isa pegou o loss. Por isso que eu falo, time, as lives, como a gente opera, sempre aproveitando aqui esse quesito de aproveitar as retrações, nas retrações, a gente precisa, pessoal, estar muito atento, tá bom? Tem que estar muito atento. Então, sempre fiquem ligados. Ó, se o Victor tá falando de a gente já pegar uma entrada, não precisa ficar aqui na tela da live, principalmente para quem tá com o celular. Por quê? Porque a gente tá esperando o Victor pegar a entrada aqui, e aí o Victor falou, pega uma venda. E aí quando eu falei pega uma venda, a vela já deu uma queda. E aí você pegou a venda atrasada. Por isso que você provavelmente tomou loss, entendeu?
Exatamente, ó, como eu falei, uma dica para quem está pelo celular. A gente vai falar, igual eu já falei, né? Eu falei, ó, vou pegar uma entrada. Aí vocês ficam ligados para não ficar na tela do Meet e ir para a tela já do gráfico. O Vitor fala, vou pegar uma venda, já estão na hora. Ó, o Vitor falou venda, já clicou. Porque tem esse pequeno atraso, entendeu? Atraso que eu digo ali de você pegar, sair da corretora, ir para o Meet, entendeu? Então, o ideal é você já no início da live ali, já, quando o Vitor começou a falar, pô, tô pensando em pegar uma entrada. Aí você vai para a tela do gráfico. Nem pense em ficar aqui no Meet. Quando o Vitor está explicando, quando o Matheus está ensinando, quando o Vitor está ensinando, fica no Meet. Mas quando a gente vai pegar a operação, pode sair do Meet. Fica na tela, que é só escutar a nossa voz, que aí a nossa voz aqui já vai dar o que você precisa fazer. Deu para entender aí?